2 Timóteo capítulo 3. Extrema corrupção nos últimos tempos. Paulo, escrevendo segunda carta para Timóteo, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Destes, afasta-te. Conselho de Paulo para Timóteo. Uma palavra profética ligada a que tempo? Os últimos dias da igreja na terra. Vê se não começa no versículo 1 falando: nos últimos dias sobrevirão, ou seja, irão aparecer, irão surgir, irá vir sobre a face da terra. Olha para você, olha para a tua volta, te examina a tua volta. Vê se você não encontra pessoas à tua volta vivendo exatamente como Paulo profetizou aqui quando escreveu para Timóteo. Isso é uma palavra profética, está falando do que virá acontecer nos últimos tempos. A gente tem visto nos últimos tempos que tem sido tempos trabalhosos. Tu vê que tem pessoas que estão iludidas pelo diabo em lugares com nome de igreja, com título de igreja, com rótulo de igreja, que não é igreja. E a pessoa acha que está servindo a Deus. Cada um serve a Deus do seu jeito. Mais uma palavra de quem está dominado pelo diabo. Porque não existe o meu nem o teu jeito de servir a Deus. Existe o jeito que ele deixou para ser servido. A obediência, a submissão, a confiança, a sua palavra. A palavra de Deus é o jeito que ele quer que você o sirva. Deus não aceita ser adorado por quem não o conhece. Deus não aceita ser adorado por quem não examina as Escrituras. Deus não aceita ser adorado por quem não lhe obedece. Então, o jeito de servir a Deus, quem deixou foi o próprio Jesus. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Esse é o jeito. E como é que se vai ao Pai? Através de Jesus. Quem é Jesus? A palavra, o verbo. Paulo profetizou dizendo aqui: porque haverá homens amantes de si mesmo. Está aí. Está aí os homens amantes de si mesmos. Quem é um homem amante de si mesmo? É um homem, uma mulher, um homem que só pensa em si próprio. Só pensa em si próprio. Desde os homens naturais, tu vê as decisões políticas. Igreja que deixa a política entrar, deixa de ser igreja, passa a ser veículo de Satanás, porque a política está nas mãos do diabo. Não existe deputado político, não existe prefeito político, não existe senador político, não existe partido político, é tudo fachada. Entrou para a política, entrou em aliança com o ímpio, constitui-se em amizade com o mundo, e amizade com o mundo é inimizade para com Deus. Não existe crente dentro de política. Quem é crente não se envolve em política e ponto final, provando pela Bíblia. Salmo número 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Um crente vai ter que sentar no mesmo partido político, na roda com macumbeiro, com católico, com espírita, que faz parte do partido dele, vai ter que ouvir o conselho deles, porque está dentro do partido. Ele não vai falar sozinho. Então não existe política para crente, não existe crente dentro de política. Mas está ali os homens amantes de si mesmo. Eles votam leis, elaboram normas para beneficiar quem? O povo. Por que há um desespero político nesses últimos dias no Rio de Janeiro?
Por que há um desespero político nessa época do carnaval que está se aproximando, da polícia militar, o bombeiro fazer greve? Porque se a polícia militar e o bombeiro fizer greve, não vem turista para o Brasil, não vem turista para o Rio de Janeiro, não vai turista para a Bahia, não vai turista para São Paulo. Isso significa o quê? Benefício para o povo? Significa prejuízo para o bolso deles, que ganham milhões à custa de trabalhos escravos nessa época do ano. Homens amantes de si mesmo, Paulo profetizou. Agora vamos para os lugares que se dizem igreja evangélica. Pastor sendo sustentado pela igreja com salário de 10 mil, 5 mil, 15 mil, sendo sustentado com carro pago pela igreja, sendo sustentado com escola particular dos filhos pago pela igreja. Ele está perguntando se um membro também gostaria de botar um filho numa escola particular sustentado pela igreja? Ele está perguntando se um membro também gostaria de ganhar um carro sustentado pela igreja? Está perguntando se um membro também gostaria de ganhar um salário de 10 mil, 15 mil sustentado pela igreja? Ele não pergunta, porque ele é amante de si mesmo, ele está olhando os interesses dele. Né? Isso falando pastor por força de expressão, porque pastores não são lobos devoradores, que já é uma outra profecia de Pedro, 2 Pedro capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Lobos devoradores que arrancarão a pele da ovelha. Então, homens amantes de si mesmo, estão preocupados com o lugar que eles moram, estão preocupados com que eles vivem, com o conforto que os cercam. Mas não pergunta se alguém dentro da igreja, que está sustentando o luxo dentro da casa dele, se alguém gostaria também de ter aquele conforto que ele está se apoderando. Homens amantes de si mesmo. Aonde que o Edir Macedo mora? Num barraquinho? No alto de um morro? Numa casa simples de um cômodo, 2? Não, ele mora dentro de uma mansão. E tem outras mansões nos Estados Unidos ou em lugares onde ele vai. Sustentado por quem? Com o dinheiro que o povo está ofertando em nome do Senhor. E nem enxerga o povo que o Senhor não está naquele lugar, que Deus não compactua com aquilo e que o Deus vivo não habita em templos feitos por mãos humanas, nem estratégia bolada por cabeças humanas e nem na corrupção do gênero humano. Deus atua e habita onde está a sua palavra, e a palavra dele não está dentro desses lugares que você vê na televisão, ouve no rádio e vê na internet. A palavra dele está em pouquíssimos lugares que realmente o adoram e o servem em espírito e em verdade. Homens amantes de si mesmo. Paulo profetizou. Avarentos. O que é avareza? Amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro. Tem pessoas que vão morrer e vão deixar uma caderneta bem gorda para o governo guardar nos seus cofres, que ganha pouquinho, que já é vazio, né? Por quê? Porque não é capaz de meter a mão no dinheiro para socorrer quem está com fome. Não é capaz de meter a mão no dinheiro para socorrer um irmão que está passando uma necessidade. Realmente um irmão, tá? Não um falso irmão, um falso crente que está dentro das igrejas para tentar se aproveitar. Conheci uma mulher que ela era membro de 2 igrejas. Por quê? Porque ela ganhava cesta básica numa e cesta básica na outra. Eu conheci essa mulher de perto. Então ela ia um pouquinho numa e outro dia na outra. Ela queria manter a aparência que estava nos 2 lugares. Como não era no mesmo dia, então ela conseguia estar nos 2 lugares. Num dia ela estava no um, no outro dia ela estava no outro. Por quê? Porque era sustentada com cestas básicas. Andava dentro dos mercados, com o pastor do seu lado, empurrando o carrinho e enchendo, cheio de grutonaria, de comida, de vaidade exorbitante, enchendo o carrinho até a boca para ser pago pela igreja. Né? Uma pena que o pastor não teve visão para entender que tinha que botar aquela mulher para fora, que aquilo ali não era crente, mas avareza. Homens amantes do dinheiro. Pessoa quer o dinheiro e quer ter mais dinheiro, e quer mais dinheiro, e quer ter mais dinheiro, e quer ter mais dinheiro. Já parou para conversar nesses últimos dias com alguém que te mostrasse como plano futuro alguma coisa que não envolvesse o dinheiro? Bom, estou precisando, na verdade eu estou pretendendo comprar uma casa, dinheiro. Não, estou precisando, na verdade, trocar meu carro pelo carro do ano, dinheiro. Não, na verdade eu estou querendo mudar para um apartamento maior, que o meu está apertado, dinheiro. Tudo isso vai ser pago com dinheiro. Parou para alguém te dizer assim, olha, na verdade eu estou buscando um dom do Espírito Santo, estou perseguindo esse dom. Já parou? Olha, eu estou buscando em Deus um ministério essa semana para servir na obra, para que Deus glorifique o nome dele através da minha vida. Quem? Tu conhece alguém? Nem nesses últimos dias, nem dias atrás. Tu vai pensar a vida inteira e não vai encontrar. Por quê?
A intenção e a tendência do povo é se voltar para o dinheiro. Por isso que esses templos que têm aparência de igreja, nome de igreja, que não são igreja, eles estão transbordando. Por quê? Porque tudo que eles fazem lá envolve dinheiro e ilusão que o povo vai ter dinheiro. Quando o povo vê que não tem o dinheiro que eles estão apresentando e iludindo, já deixaram grandes quantias em dinheiro lá para eles que não vai ser devolvida. Homens avarentos, presunçosos. O que é uma pessoa presunçosa? É uma pessoa que se auto-intitula em qualificação em alguma coisa. Sabe aquilo ali? Ninguém faz como eu. Não, isso aí que tu fez está bom, mas se eu fizesse ficaria melhor. Isso é um presunçoso. Não, tu fez, né? Mas já viu o que eu fiz? Tu comprou isso, né? Mas tu viu o que eu comprei? Tu viu o que eu mandei fazer? É o presunçoso. Sempre quer se pôr numa posição superior do próximo. Está cheio de pessoas assim à nossa volta, e até dentro da igreja. Soberbos. O que é a soberbia? Altivez, nariz empinado. Soberbo, ao contrário do humilde. É aquela pessoa arrogante, prepotente, que se acha o máximo, superior a todos e a qualquer um. Ninguém é como ela. Como uma vez um servo de Satanás chegou a dizer: Deus precisa de mim. Deus precisa de mim. Olha o nível mais alto de um soberbo, que chega a soberbia. Eu sou insubstituível. Esse é o nível mais alto da soberbia dentro do ser humano. Deus não precisa de mim, não precisa de você. Ninguém é substituível para Deus. Lê lá a passagem de Saul que tu vai ver. Ninguém substituível para Deus. Deus não precisa de mim nem de você. Ele quer contar conosco, é outra coisa. Precisar de mim, de você, ele não precisa, nunca precisou e nunca precisará. Ai de mim se não fosse o Senhor. Eu que necessito dele, tenho que me humilhar a ele. Sem ele a gente não vive. É o soberbo, a pessoa soberba. O blasfemos. Quem são os blasfemos? Glória a Deus e aleluia. Arranharam o teu carro. Pronto. Lá vem meia dúzia de palavrões e mais outra meia dúzia de xingamento. Mais outra meia dúzia de murmuração, mais meia outra dúzia de lamentação, mais meia outra dúzia de ofensa, para depois, Deus sabe, Deus me perdoe. Esse é o blasfemo. Aquele que abre a boca e fala blasfêmia de qualquer coisa. Sabe, blasfema contra blasfema contra a igreja, blasfema contra Deus. Olha, se Deus... Por que Deus deixou acontecer isso comigo? Isso é o blasfemo. Não reconhece de que se queixa o homem. Queixe-se os seus próprios pecados, porque eu disse aqui no começo. A tua vida está como você gostaria que ela estivesse. Você está vivendo exatamente como você gostaria que ela... Não estou não, quero que Deus mude a minha vida. Para Deus mudar a tua vida, tu tem que mudar a tua atitude. Imagina Deus abençoar um soberbo, um blasfemo, um arrogante, um presunçoso. Imagina, o que vai ser desse soberbo, desse arrogante, desse presunçoso, se Deus abençoar ele ou ela dentro da soberbia, da arrogância, da presunção que ele está vivendo, que ela está vivendo. O que vai ser dessa pessoa? Deus abate o soberbo e exalta os humildes. Essa é a regra de Deus, que não compactua com isso. Desobedientes. Senhor, que venha o teu reino e seja feita a minha vontade. Não a tua, a minha. O desobediente é aquele que quer porque quer que aquilo que lhe agrada seja da vontade de Deus. Sônia, aquilo é da vontade. Não é, olha, o diabo está ali, não, aquilo é da vontade de Deus, sim. Senão isso não chegava até mim, senão... O desobediência é aquele que acredita na coincidência. Coincidência é um mover maligno, que na verdade não é coincidência nenhuma. É o diabo que está fazendo as coisas serem parecidas para te iludir. Que coincidência só pode ser de Deus. Olha o que ele falou para mim hoje. Olha o que ela disse para mim hoje. Olha onde que eu vim parar. Olha quem eu encontrei naquele lugar. O diabo sabia que tu estava se dirigindo àquele lugar. Aí dirigiu ele ou ela para encontrar contigo naquele lugar. Coincidência, você é de Deus. É tudo que o diabo quer ouvir. É de Deus, sim. Só que do Deus com letra minúscula, o Deus desse século, Satanás. Não existe coincidência. Existe moveres do diabo e existe mover de Deus. Coincidência não existe. Coincidência, né? Fui hoje lá na tua rua onde tu mora e encontrei você.
Pessoa quer, por quê? Lhe agrada aos olhos. E por lhe agradar aos olhos, é da vontade de Deus, sim. Não, é sim, é sim, é sim. Já fui num lugar onde um servo do diabo, que ele pensa que é crente, foi usado por Deus, na verdade usado pelo diabo, e disse que era da vontade de Deus. É assim, é da vontade de Deus, sim, é assim. Olha aí, está tudo dando certo. Ou seja, o diabo está fazendo com que as coisas venham coincidir para fazer você achar. Já viu aquelas pessoas que agem por combinação? Vai combinando. Só que essa combinação final dela é um paladar de morte. É os desobedientes. Desobedientes também a pais, mães, ingratos. Os ingratos são pessoas que Deus abomina. Uma das coisas mais terríveis que pode acontecer na vida do ser humano, em todas as áreas dele, é a ingratidão. A ingratidão. O que significa ingratidão? Ingratidão é o não reconhecimento, não é o reconhecimento, é o não reconhecer que houve algo a teu favor operado por alguém, tratado por alguém. Isso é ingratidão. Você não reconhece. Não, eu fiz isso porque eu merecia, né? Toda vez que tu encontrar alguém dizendo para você que conseguiu alguma coisa porque merece, fez merecer ou mereceu, cuidado com essa pessoa. Um espírito maligno trabalha dentro dela. Eu consegui aquilo porque eu mereço, né? Eu estudei, eu me formei, eu mereci. Na verdade, eu mereço até mais. Se afasta dessa pessoa, tem um demônio terrível ali dentro, trabalhando na vida dela, é só questão de tempo para cair. Eu não faço por merecer. Eu me humilho diante do meu Deus, para que se Ele quiser que eu tenha. Essa é a palavra certa. Em tudo, dai graça. Dá glória a Deus. Não é fazer por merecer, eu fiz, né? Porque, poxa, realmente, não, eu mereci. Não, palavras de ingrato. Não reconhece que Deus operou. Achou que conseguiu com seus esforços. O que adianta o teu esforço sem a bênção de Deus? O que adianta o teu levantar, o teu comer, o teu beber, o teu deitar, se Deus não intervir a teu favor? O que adianta o teu trabalhar, o teu agir, o teu comprar, o teu conquistar, se Deus não abençoar? Não adianta nada. Então esses são os ingratos. Profanos. Quem são os profanos? É aqueles que desconsideram as coisas santas e começam a tratar as coisas santas como coisas vis e desprezíveis. A igreja eu vou a hora que eu quero, igreja. Não, eu estou dentro dos átrios do Senhor, onde Deus opera de uma maneira toda maravilhosa. Estou dentro da casa do Senhor, movido porque foi fundada por uma palavra profética. Pedro, tu me ama? Apacenta as minhas ovelhas. O profano, ele não considera a espiritualidade das coisas que o cerca. Ai, que sorte que eu dei hoje, ó. Estava com uma dívida aí, achei um dinheiro na rua, que sorte. Me dei bem, eu sou uma pessoa de sorte. Cadê Jesus no meio disso? Esse é o profano. Jesus me abençoou. Botou um dinheiro no meu caminho, eu achei aquele dinheiro, paguei uma conta, só Deus poderia ter feito isso. Jesus me abençoou, usou uma pessoa para me ajudar, interviu, me levou a tal lugar, veio um telefonema, uma porta abriu. Esse é o que está diante de Deus, o profano não. Eu consegui, né? Também pela quantidade de currículo que eu botei, né? Tinha que pelo menos um emprego aparecer, né? Esse é o profano. Não, Deus me abriu a porta. Esse é o humilde, o servo de Deus que fala assim. Cuidado com o profano, ele é perigoso. Sem afeto natural, irreconciliáveis e caluniadores. Tem pessoas que se desviam de tal maneira e não conseguem se reconciliar com Deus. A pessoa pode até voltar para dentro da igreja, mas ela não voltou para dentro do reino. Está na igreja empurrando com a barriga. Está levando uma vida que tu sabe que não é a mesma coisa, porque não está no reino, está dentro das quatro paredes. Está dentro das quatro paredes de cimento, não está dentro do reino de Deus. Então esses são os irreconciliáveis e caluniadores. Caluniadores, aqueles que caluniam, que levantam falso testemunho. Incontinentes, cruéis
e sem amor para com os bons, ou seja, pessoas sem piedade, pessoas cruéis, pessoas que são capazes de te ver em situações difíceis e não estende a mão para te ajudar. Pessoa que te pode ver passando um sufoco, se desvia da direção que você está para não encontrar contigo. Cruéis, crueldade. Não é capaz de botar o que Deus lhe permitiu conquistar a serviço do reino dele. Muito difícil você encontrar hoje pessoas que peguem os bens que têm, que possuiu. Tudo aqui está a serviço de Deus. É para a glória de Deus. Muito difícil encontrar isso hoje. Muito raro você encontrar alguém que trate assim. Traidores, né? Antes de você cometer traição com alguém, na verdade a pior traição é aquela que tu comete contigo. É quando você quer porque quer se enganar. Já viu? As pessoas que querem enganar a si mesmo. Lembra da mulher quando Eliseu viu lá do monte, estava com Geazi, lá vem aquela mulher lá, ó, que tu profetizou que ela ia ter um filho, vai lá e pergunta a ela se vai tudo bem com ela, se vai tudo bem com a criança, se vai tudo bem. Foi lá, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem comigo. Estava traindo ela mesmo, não estava tudo bem, a criança estava morta, deitada em casa, acometido de meningite, debaixo de um sol forte, trabalhando com seu pai. Vai tudo bem contigo? Vai. E com seu filho? Vai tudo bem com o menino, mas eu quero falar com ele. Você está traindo a si mesmo. Olha, não vai tudo bem não, estou em desespero, olha o que aconteceu com meu filho, me ajuda. Então, ela é traidora dela própria. Imagina se Eliseu falasse assim, vai tudo bem com ela, vai tudo bem com o filho dela? Tá, vamos embora daqui, vamos lá para outra cidade, vamos para outro lugar. Pior traição que pode acontecer é quando você trai a si mesmo. Obstinados, o que é a pessoa obstinada? Está caminhando com um objetivo. Deus mostrou que aquilo que está diante dos teus olhos é um erro, mas você quer aquele erro. É aquela pessoa que diz assim, ó, eu não cheguei até aqui para desistir não. Mas Deus não está no negócio, mas eu vou até o fim. Mas Deus não quer que tu prossiga, não, mas eu vou. Que não é da vontade de Deus o quê? Claro que é. Porque ele acha, ou ela acha, ou ele acha que é bom para si, então como é que não é da vontade de Deus? Está obstinado. Paulo, não vai para Jerusalém, Paulo. Não vai, Paulo. Aí Ágapo, o profeta, vai até ele não quis dar ouvido a ninguém. O profeta foi até ele, pegou o cinto dele, se amarrou todinho. Assim farão ao dono desse cinto. Paulo, não vai para Jerusalém. Paulo fez o quê? Foi para Jerusalém, estava obstinado. Já estava obstinado a ir para Jerusalém. Sai daí que você vai cair dentro de um buraco. Não, não. Sai daí que você vai se afundar. Não vai não. Nada não, porque está tão bom. Sai fora daí enquanto é tempo. Vou, tá. Eu saio. Sai daí agora. A pessoa está obstinada. Já viu aquelas pessoas, já aconteceu isso em lugares por onde eu passei, pessoas que o Espírito Santo me mostrou. A pessoa vem te pedir um conselho, mas já tem a determinação dentro de si. Olha, eu estou para fazer uma coisa aí, o que você me aconselha? Olha, o Espírito de Deus está mostrando que isso não vai dar certo, Deus não está no negócio. Mas amanhã de manhã cedo eu estou lá, porque eu já marquei, né, já falei, já tenho... Ou seja, já está determinado. Não quer ouvir a voz de Deus. Venha o teu reino e seja feita a minha vontade. Essa é a oração do obstinado. Da pessoa que está determinada a enveredar. Não, tem que dar certo, porque... está agradável diante dos meus olhos, como é que não é da vontade de Deus? Quem te disse que o que é agradável diante dos teus olhos é da vontade de Deus? Você já viu a tal da maçã do amor? Bonitona, né? Toda caramelada, brilhante por fora. Às vezes você vai morder ela, ela está podre por dentro. Quem te disse que o que é bom diante dos teus olhos é da vontade de Deus? Deus conhece o interior, o que se passa lá dentro. Deus sabe qual é o do dia seguinte. Bom é confiar na vontade do Senhor. Bom é deixar Deus ser Deus. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Se amigo dos deleites aqui, tu pode botar mais amigo das coisas do mundo, os prazeres do mundo, do que amigos de Deus. Aí o diabo aproxima aquelas pessoas, né? Rapaz, você é novo. Menina, você é nova, vai curtir a vida. Igreja é coisa para velho, que não tem o que fazer. Vai lá,
A igreja o quê? Olha aí o carnaval, curti esse carnaval, que maravilha, quantas drogas, quantas mulheres, quanta prostituição, olha aí quantas mulheres ali, olha uma cerveja, olha o calor, olha a cocaína. E deixa esse negócio de igreja para lá. Isso é coisa de pessoa que não tem o que fazer, crente fanático, maluco. O diabo aproxima os seus servos para dar as suas instruções, né? Porque a pessoa se entrega aos pés mesmo, né? Não, também não é assim não, né? Quando começa com papo, também não é assim não, já está caindo na teia do diabo. Já está caindo na teia do diabo. Falaram para mim que teve um engarrafamento numa rua aí, porque estava tendo um bloco de Cristo na rua, né? Coisa daquela praga maldita chamada universal, né? Que de igreja não tem nada, que é um templo de Satanás, bloco de Cristo na rua. Então estava causando engarrafamento, né? Ou seja, a igreja, na verdade eles nem são igreja, não caberia nem eu falar assim, mas são aqueles que pensam que são igreja, imitando as coisas que o diabo inspira na sociedade. Carnaval é uma inspiração satânica. Então nós vamos formar um bloco de Cristo para pregar lá dentro do carnaval. Ou seja, você quer imitar as coisas do diabo para pregar para aqueles que estão na mão do diabo? Você está se igualando e está sendo semelhante a eles. As coisas de Deus são santas, são incomparáveis, são incontamináveis. Não é à toa que Apocalipse diz: quem é santo, santifique-se mais ainda, e quem é sujo, suje-se ainda mais. Aí no final Paulo termina dizendo: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes, afasta-te. Afasta-te. Tu convive com estes todos os dias. Tu está convivendo com estes. Olha a lista e vê se todos os dias tu não convive com pessoas assim. Tu convive com pessoas assim dentro da igreja. Tu convive com pessoas assim na tua parentela. Tu convive com pessoas assim na tua vizinhança. Tu convive com pessoas assim no teu trabalho. Tu convive com pessoas assim na rua. Tu convive com pessoas assim em todos os lugares onde tu está. Conselho: destes, afasta-te.